Meus queridos, venham aqui um pouquinho. Quero contar algo que aconteceu há muito tempo, lá no Mar da Galileia. A história de Pedro, o pescador. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Era bem cedo, e o céu? O céu estava pesado, cinzento. Parecia até que o sol tinha decidido dormir mais um pouco. Sabe aqueles dias em que nada parece querer começar? Era assim. No meio daquele mar quieto, um barquinho balançava devagar, e dentro dele estavam 4 homens muito cansados: Pedro, André, Tiago e João, homens simples, pescadores, que conheciam cada vento daquela região. Mas naquela manhã, o cansaço era diferente. Eles tinham passado a noite inteira tentando pescar, jogavam a rede, puxavam vazia, mais uma vez, vazia, e de novo, nada. O mar parecia silencioso demais. Pedro, com aquela barba grande e a cabeça quase raspada, estava sentado na ponta do barco. O rosto dele dava para ver de longe, franzido, triste, carregado. Ele sentia tudo muito forte. E quando as coisas não davam certo, parecia carregar o mundo nos ombros. Os outros olhavam para ele em silêncio. João, sempre tão bondoso, tentava entender o que se passava no coração de Pedro. Tiago segurava as redes, sem esperança nenhuma. André remava devagar, como quem pensa: será que não é melhor voltar? E enquanto eles estavam ali, tão desanimados, o céu começou a mudar. As nuvens pesadas, que pareciam presas no céu, começaram a se abrir lentamente. Primeiro, uma luz tão pequena que quase passava despercebida. Depois mais uma e outra, até que o sol começou a vencer o cinza. Aquele brilho caiu sobre o barco como um carinho silencioso. As ondas batiam de leve, mas a luz tocou o rosto de Pedro de um jeito especial, como se dissesse: calma, não acabou, algo está chegando. Pedro levantou os olhos devagar e, mesmo cansados, seus olhos tinham agora um pontinho de esperança, uma faísca, pequena, mas real, como quando alguém coloca a mão no seu ombro e você sabe que não está sozinho. E ele realmente não estava, porque enquanto ele olhava aquele clarão, Jesus já estava vindo, tranquilo, sereno, na hora perfeita. E é assim que Deus age. Quando o coração está cansado, quando nada parece funcionar, quando a noite foi longa demais e as redes continuam vazias, ele aparece, às vezes devagar, como o sol nascendo por trás das nuvens. Às vezes, no exato momento em que a gente pensa em desistir, mas ele sempre chega, sempre na hora certa, naquele barco simples, naquela manhã cinzenta. Jesus estava prestes a mudar tudo, e Pedro nem imaginava o tamanho da história que estava começando naquele instante. Então, foi quando Jesus chegou cedo à beira do mar da Galileia. O povo se aproximava. Um grupo pequeno no começo, depois mais e mais pessoas. Havia algo na presença dele, algo que atraía. Não era o tom da voz, nem os gestos. Era a verdade que saía de cada palavra. Ele começou a falar ali mesmo, na praia. Falava sobre o reino de Deus, sobre esperança, sobre um pai que não abandona. E cada frase parecia tocar o coração das pessoas
como quem acende uma vela dentro de um quarto escuro. Pedro estava ali por perto, arrumando suas redes, com os olhos cansados. Ouviu parte do sermão, mas o cansaço da noite inteira sem pescar pesava como pedra dentro do peito. Mesmo assim, Jesus o viu seu cansaço, sua frustração, sua luta silenciosa. Quando o povo se aproximou demais, Jesus subiu no barco de Pedro. Foi como se soubesse exatamente o que estava fazendo, como se aquele barco e aquela vida já estivessem na rota dele há muito tempo. Jesus olhou para Pedro e disse com calma: "Afasta o barco um pouco da praia." Pedro hesitou, mas não resistiu. Puxou a corda, empurrou com o remo e logo estavam os dois no mar raso. Jesus sentado no barco, enquanto ensinava a multidão. Pedro escutava agora mais perto, quase como se o sermão fosse só para ele. Quando Jesus terminou de falar, virou-se lentamente para Pedro. O olhar dele era calmo, seguro, como quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. "Leva o barco para águas mais profundas." Pedro respirou fundo. A memória da noite inteira sem pescar pulsava dentro dele. O cansaço, a frustração, as redes vazias, tudo gritava: "Não adianta." Mas havia algo em Jesus que não deixava espaço para recusar. "Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos." A voz de Pedro saiu baixa, quase derrotada. Mas ele completou: "Mas, sob a tua palavra, eu lançarei as redes." E foi ali, naquele instante silencioso, entre o pedido de Jesus e a decisão de Pedro, que tudo começou a mudar. Pedro levou o barco ao fundo. Os outros discípulos o seguiram. O mar estava quieto, como se também estivesse esperando. E Jesus apenas observava, com aquele olhar de quem sabe que a noite mais difícil sempre vem antes da manhã, mais brilhante. Quando as redes tocaram a água, o milagre começou. Quando o barco finalmente encostou na beira da praia, Pedro ainda tremia. O barco estava cheio, as redes transbordando, mas por dentro ele se sentia pequeno, muito pequeno diante de tudo o que tinha acabado de ver. Jesus caminhou até ele com passos calmos. Não havia pressa, não havia cobrança, apenas aquela paz que parecia vir junto com a luz. Pedro caiu de joelhos com a voz embargada: "Senhor, afasta-te de mim. Sou um homem pecador." Era tudo o que ele conseguia dizer. E, naquele momento, ele não estava falando das redes vazias da noite anterior. Ele falava das falhas, dos medos, da impulsividade, de tudo aquilo que ele carregava por dentro. Mas Jesus apenas se inclinou, tocou seu ombro e disse com a voz mais gentil que Pedro já tinha ouvido: "Não temas." Aquelas duas palavras entraram no coração de Pedro como um descanso que ele nunca tinha sentido. E então Jesus completou: "De agora em diante serás pescador de homens." Pedro respirou fundo. Ele não entendia tudo, mas entendia o essencial. Jesus o queria ali. Jesus o via de um jeito que ele nunca tinha se visto. Jesus acreditava nele, mesmo quando ele mal acreditava em si. Os outros discípulos ficaram olhando, maravilhados. Jesus não havia chamado os mais sábios, os mais fortes, os mais importantes. Chamou homens simples.
gente comum, pessoas com o coração cansado, mas disposto a recomeçar. Pedro levantou os olhos devagar, e neles havia algo novo, um brilho, uma coragem que ele nem sabia que tinha. Ele se levantou com as mãos ainda tremendo, deu um passo à frente e disse: "Eu vou contigo." Foi simples assim, sem discursos, sem promessas grandiosas. Apenas um coração que finalmente tinha encontrado o seu caminho. Os discípulos deixaram o barco para trás. As redes, os peixes, tudo. Eles não sabiam para onde iriam. Não imaginavam o que viveriam, mas confiaram. E enquanto caminhavam ao lado de Jesus, o sol já estava alto no céu, iluminando a areia, o mar e o início de uma nova história. E assim, naquela manhã que começou cinzenta e terminou brilhando, Pedro descobriu que a vida inteira dele havia sido só treinamento para aquele momento. Porque ali na praia, diante de um barco cheio e um coração cheio, ele entendeu que tudo estava apenas começando. E embora aquela cena parecesse um final, o verdadeiro começo estava diante deles, iluminado pelo sorriso de Jesus. Porque com Jesus sempre parece o fim de uma história, mas na verdade é o início da melhor parte. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E se você está gostando dos vídeos, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.